Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, queria falar hoje o seguinte. Tem pessoas que confundem alguns fatores. Sobre aquele desenho que eu fiz lá, né? Eu queria dizer o seguinte. A questão da realidade física, né? A questão da... As pessoas confundem muito quando a gente fala sobre o que é a realidade. Existem vários fatores que a gente pode entender sobre isso. Eu acabei de adicionar um colega aí que eu acabei de conhecer, né? Adorei o discurso dele, ele é inteligente, rápido. Ele processa o pensamento e a oralidade muito rápido. Legal. Agora, veja bem, quando a gente fala de realidade, né? Aí vem a psicologia das massas, né? E tal, e etc. Mas quando a gente fala, quando eu falo que a realidade é uma coisa esquisita, aí é neurociência, né? É transcendencialismo, é física quântica, certo? Que é assim, se você for pesquisar muito, né? Se você for pesquisar muito conceitos filosóficos da matéria, se você for pesquisar o que é a nossa realidade com base em física atômica, estrutura do cosmos, aí dá bug, né? O cérebro fica maluco. No passado, e acho que recentemente, as pessoas que estudavam cosmologia, astronomia, física quântica, elas chegavam a um ponto em questão que elas não entendem. Certo? É como se você fosse tentar explicar uma coisa que deveria ter explicação, mas não tem explicação. É como você ter um relógio que deveria marcar as horas, mas não marca a hora. É como você ter um sapato que não serve para o seu pé. É como existe roupa, mas as pessoas andam pelado. Então, estudar física quântica, estudar física, estudar cosmologia, chega uma hora que não tem respostas. A calculadora fica doida. Certo? E no passado, aí por volta de uns 200 anos, 300 anos, as pessoas que estudavam cosmologia, as pessoas que estudavam física, elas eram retiradas da sociedade no contexto social comum. Por quê? Porque é coisa de maluco mesmo. É coisa de maluco. E, por exemplo, os militares eles não são estudados assim a esse ponto de profundidade. Normalmente, o poder sobre as massas é meio que ignorante. E aí, eles precisam de um sistema de referência para saber quem está falando a verdade. Ah, o Oswaldimar está falando a verdade. Ele é estudado, ele faz cálculo, tudo. Mas também tem um professor formado, que se diz formado, que também dá aula de matemática, que contradiz tudo que o Oswaldimar fala. Como é que eu,
que sou ignorante e preciso ter controle sobre grandes massas, sei o que é de fato a verdade. Eu preciso de um sistema de referência. Eu preciso estudar a vida do Oswald de Mar, ver se o Oswald de Mar não é louco. Eu preciso estudar a vida daquele professor da universidade, que está num nível mais alto que o Oswald de Mar, é famoso. Ele dá aula para 30, 40 pessoas. Entre o Oswald de Mar e o professor da universidade, quem está falando a verdade? Os militares precisam de um sistema de referência para poder a gente fazer o que é certo e entender por que as coisas dão errado. O PT, a roubalheira do PT, tem base em nenhum controle social. A gente diz roubalheira do PT, né? A classe média costuma dizer que o PT é ladrão, a classe trabalhadora é ladrona. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: boa parte da classe média não entende a psicologia dos pobres. E boa parte dos pobres não entendem a psicologia social da classe média. A classe média vê os pobres como parte do desastre do mundo. E os pobres veem a classe média como as pessoas mais confortáveis socialmente dizendo. E o sonho dos trabalhadores é ter uma vida de classe média. Por quê? Porque nós temos uma psicologia das massas que ao longo de tempos, na história da radiofusão, né? Na história da radiofusão, colocou na cabeça das massas que o mundo comum é um mundo que você tem tudo no sentido de filosofia materialista. E isso é uma mentira. A televisão mostra e mostrou para as pessoas, ou grande maioria de pessoas, um mundo que não existe mais. Inclusive, grandes filósofos hoje estão discutindo esta irrealidade, né? Porque milhões de pessoas são formadas por opiniões visuais, audiovisuais. E essas pessoas criam para elas certos tipos de realidade. Psicanálise, psicologia das massas. Hollywood sempre foi, eu acredito que Hollywood sempre foi o instrutor moral. Eles chamam Hollywood de escola primária. Assim que você termina o primeiro grau, o segundo grau, faculdade, universidade, você tem que se enquadrar na escola primária, que é a filosofia dos filmes. O que o cinema traz para você? A verdade. Através da arte audiovisual. E então, lá nos Estados Unidos, eles chamam de escola primária. A escola da razão. E ninguém ganha disso. Ninguém ganha disso. Ninguém ganha de Hollywood. Tá? Só se as pessoas que faziam filme pós o ano 1980 ao ano 2000, só se as pessoas, os grandes intelectuais que faziam filmes entre as décadas de 1980 ao ano 2000 a 2020 morreram. E essas pessoas perderam o senso, né? Perderam o senso comum. Mas não adianta discutir isso, porque isso está altamente catalogado e analisado por grandes mestres do tempo. Grandes mestres do espaço e tempo na história da humanidade. Isso é passado de geração em geração. A classe média ela pode mentir através dos meios abertos de comunicação, rádio e TV. E agora a internet também. Mas para os grandes mestres da humanidade, a nível de papa, imperador,
não adianta que a classe média não consegue mentir para esses reis, porque esses documentos são passados de líder, de chefe de Estado, de geração em geração. Então, não adianta você mentir. Isso é chamado de establishment, né? Eles falam que isso é parte do establishment. Agora, você não pode confundir uma realidade social, econômica, empresarial com a parte da realidade que a física tenta explicar. Tá? A parte da física é uma coisa diferente da parte sociológica. Então você não pode emaranhar. Quando eu falo a realidade é uma coisa esquisita, é nos termos da física. Nos termos da sociologia, economia, aí as coisas é diferente. Também é esquisito, porque é tudo maluco. Por mais que os sociólogos, os economistas, os empresários de bem, com caráter na cara, estou falando de empresário que tem honra à sociedade e à economia. Não estou falando de empresário charlatão e mentiroso. Estou falando de empresário honesto. Não consegue resolver o problema. Não consegue resolver o problema. Eu adorei esse discurso do rapaz aí, porque ele questiona parâmetros. Ele questiona parâmetros que pode ser relativo à demência. Por exemplo, como é que eu comparo uma verdade social com aspectos econômicos e ponho no papel? Lógico. Isso é uma previsão. Isso é uma previsão. Isso aí é uma previsão. Quando eu ponho no papel, é uma previsão matemática de possíveis aspectos reais que eu observo. Mas como eu sei que eu não estou louco? Como eu sei que eu estou analisando fatos e colocando no papel? Lógico que as probabilidades não serão tão 100% reais, mas é próximo da verdade. Para você ter noção do que eu estou falando, o primeiro filme do Mad Max foi feito em 1989. O primeiro filme do Mad Max foi feito em 1979, aliás, acho que faz 79 ou 89, não me lembro direito. Então, a expectativa de uma sociedade a nível de Mad Max já tem mais ou menos uns 50 anos de psicanálise, de psicologia. E existem mais documentos que comprovam isso, tanto no papel quanto na prática. Não adianta vocês querer mentir. Tá? Não adianta querer mentir, porque esses documentos estão altamente guardados por grandes líderes ou grandes chefes de Estado. A documentação está bem arquivada. O que está acontecendo é muito sério, tende a piorar e, por exemplo, o papel do economista, o papel de um economista ou de um empresário é tentar, o papel fundamental de um economista e de um empresário é tentar distribuir ao máximo a riqueza para todo mundo. Impossível. Impossível. Se existe só no estado de São Paulo 44 milhões de pessoas, isso significa que é impossível de eu dar ou possibilitar que esses 44 milhões de pessoas tenham um iPhone, tenham geladeiras de última geração, tenham fogões de última geração, que todas essas pessoas vão poder ir ao shopping 100 vezes no mês, que todas essas pessoas vão poder viajar de avião. Se eu sou um economista e eu falo isso, eu sou um mentiroso.
O jogo do dinheiro é fazer as pessoas se matarem uma entre as outras, para quem conseguir matar mais consiga essas coisas que são raras, como viagens de avião, celular de última geração, morar numa excelente casa bonita ou construir a casa dos sonhos. Por isso que a sociedade está desse jeito. Sabe por que o mundo que nós vivemos está desse jeito? É justamente porque o governo principal, não tem um sistema de referência. Sem um sistema de referência, as pessoas fazem o que elas querem. É por isso que foi inventado um estudo desde os anos 1980 até os dias de hoje, para entender o que está acontecendo. Mas lembre-se, você não pode confundir a parte da física que estuda estruturas atômicas, estruturas nucleares, que tenta compreender como uma planta se torna uma planta, como um ser humano, a partir do sêmen, se torna um ser humano, o que é o cosmos, o que é o universo, o que é o Sol, com a nossa realidade sociológica. Depois é diferente. A realidade sociológica é doida. E a realidade que a física clássica e a física quântica tenta explicar também é esquisita de explicação. Toda pessoa que estuda física quântica e cosmologia é taxado como doido. Fica doido porque ele tenta entender as coisas supostamente que a religião fala que é coisa de Deus. A religião nunca vai explicar para você o que é Deus. Nenhuma igreja na Terra, nem mesmo o Papa, vai falar para você: eu conheço Deus, eu sei quem é Deus. É mentira. Se ele falar isso, ele é mentiroso. Deus é uma invenção do homem. Ninguém nunca viu Deus. Nós acreditamos que um Deus no céu exista. Um Deus que criou o mundo que nós vivemos. E quando você vai estudar física clássica, física quântica, cosmologia, você está tentando entender como Deus pensa. E é uma mente muito poderosa e você fica doido. Então você não pode confundir. Tem gente que está confundindo. Quando eu falo a realidade é uma coisa esquisita, é a realidade no sentido da física. Como que as estruturas do DNA, estruturas atômicas, estruturas moleculares fazem a nossa realidade. É uma outra coisa. Agora, a realidade sociologia, que envolve governo, classe média, miséria, pobreza, desigualdade, preço alto das coisas, é uma outra coisa. Não confunda isso. Tá? Beleza? Agora, eu adorei esse discurso do rapaz, adicionei aqui no meu canal. Tá? Cara inteligentíssimo. Beleza? Um abraço aí, pessoal, e boa sexta-feira.